Acho que vai trazer o quê? 2 minutinhos. Mas cá estamos nós. Hoje, dia 13 de maio, nós vamos falar um pouco sobre a devoção mariana, né? Muita gente fez perguntas aí, eu deixei a caixinha aberta para responder aqui ao vivo, beleza? Quando tiver mais aqui algumas pessoas, nós começamos. Enquanto isso, vão fazendo as perguntas aí que ainda estão na caixa, tá certo? Tem muitas pessoas que às vezes deixam para fazer nos comentários, mas se você puder fazer na caixa é melhor porque aí a gente já fala com todo mundo aqui abertamente, não é isso? Querida Carol, boa noite todo mundo. Já passamos de 50 pessoas, então vamos começar. Deixa eu abrir aqui. Eu estava fazendo uma pequena seleção prévia, né? Muita gente perguntando outras coisas que não tinham nada a ver com o assunto e que eu gostaria até de falar, mas cara, a gente já tá falando demais é Covid pra lá e é política pra cá. Calma, vamos falar de coisas importantes agora, não é verdade? Coisas que importam um pouco mais. Aliás, bem mais. Então eu vou abrir aqui para escolher uma pergunta para nós falarmos, tá certo? Olha só, que coisa interessante. Uma pessoa aqui perguntou isso, ó. Quando Maria foi reconhecida como mãe de Deus? Então, o tema que essa pessoa está falando é o tema principal de toda a devoção mariana. Então, nós temos aqui um país que ele é muitíssimo católico no sentimento, mas ele é muito pouco católico na inteligência, digamos assim. Então, você tem pessoas que têm um certo afeto pela figura de Nossa Senhora. Isso vai desde o afeto por conta de uma tradição propriamente familiar, desde o afeto por uma questão muitas vezes até pessoal. Você, enfim, é a mãe que você não teve. Então, há muitas questões aí envolvidas que trazem para o brasileiro uma certa relação afetiva com a mãe de Deus. Só que você não tem, por outro lado, uma solidez da fé. Ou seja, se alguém lhe perguntar, você não saberia responder. E aí isso termina levando a situações em que o católico ele é facilmente debelado de suas convicções, ele é facilmente desvirtuado das suas convicções, porque as suas convicções são coisas puramente emocionais, são coisas puramente sentimentais. O problema de você ter uma crença emocional é que não há nada mais instável, não há nada mais passageiro, não há coisa mais flutuante, meu Deus do céu, do que as emoções. As emoções elas são flutuantes por sua própria natureza. Então, assim, se você tem uma fé inteira montada nas sensações, nas emoções, meu querido, deixa eu dizer assim, com todo o carinho do mundo, lascou, certo? Porque existirão momentos em que as emoções não darão conta da realidade. Existirão momentos em que você vai precisar seguir uma determinada coisa que crê certa, independente das sensações que aquilo causa, independente das emoções que aquilo causa. Então, a fé mariana no Brasil, assim como todas as coisas no Brasil, né, elas padecem de solidez, como diz aqui Aldebaran. Então, hoje essa live aqui é para falar um pouco dessa solidez, para dar um pouco, aliás, dessa solidez sobre a questão da fé mariana, tá certo? Sobretudo se você não for católico, fique, porque eu vou lhe ser bem sincero, a maioria das coisas que os não católicos sabem sobre o catolicismo não é catolicismo. E para ser mais franco ainda, a maioria das coisas que os católicos acreditam que é catolicismo e praticam como catolicismo, não é catolicismo também. A verdade todinha é essa. Então, fiquem aí que eu garanto que vai ter muita coisa que talvez vocês pensassem que sabiam, mas não sabiam, ou que já tinham uma certa ideia, mas não tinham um enraizamento tão profundo assim, beleza? Então, a primeira pergunta aí do meu querido André Luiz: quando Maria foi reconhecida como mãe de Deus? Então, ele está falando, como no início da live eu mencionei, de um assunto chamado maternidade divina. O que é a maternidade divina? A maternidade divina é o dogma segundo o qual a Virgem Maria é mãe de Deus. Ora, isso obviamente coloca um nó na cabeça da maioria das pessoas. Ei, peraí. Beleza. Como é que a pessoa é mãe de alguém que já existia antes, meu filho? Faz sentido? Não faz sentido. Tem alguma coisa errada aí. Esse é o movimento mais superficial. Esse é o movimento mais espontâneo de, assim, do contato imediato, do contato superficial com essa verdade, certo? Só desligar as notificações aqui, senão o WhatsApp não para, vocês sabem, né?
Mas esse é o primeiro contato. Ora, mas não é Maria é mãe de Deus na eternidade. Eu vou aqui botar uma outra pergunta que me fizeram. Também olha que coisa interessante, ó. Eu esqueci, deixa eu ver, aqui, ó. Que tem a ver com isso. A pessoa perguntou, pediu para eu falar sobre algo chamado união hipostática, que nós vamos falar agora, e pediu para eu responder isso aqui, ó. A Nossa Senhora também ser mãe de Deus Pai. Foi uma dúvida que ficou de uma outra live. Bem, vamos lá. Então vamos começar do começo. Para a gente falar sobre o fato de Maria ser mãe de Deus, a gente tem que falar de uma outra pessoa, que é seu filho. Certo? Nós temos que falar de uma outra pessoa que é seu filho. Ora, se a maternidade divina, que Maria é mãe, ninguém nega, então não existe dúvida sobre Maria ser mãe. Ela é mãe. Beleza. A questão, então, repousa sobre a natureza do seu filho. O que seu filho é? Porque se a dúvida é que Maria é mãe ou não, então a dúvida está acabada. Nossa Senhora é mãe. Beleza, ela é mãe de Jesus. A questão é, para que você acredite na maternidade divina, então você tem que falar sobre a natureza do filho, se esse filho é divino ou não. E se ele é divino, como é que ele pode ser divino e humano? E se ele é divino e humano, como é que podem essas duas naturezas se unirem, se integrarem? Então perceba que não é uma coisa tão simples, né? Então a gente, desde criança, somos ensinados a rezar a oração angélica, a Ave Maria, e a segunda parte da Ave Maria é Santa Maria, Mãe de Deus. Ou seja, nessa expressão Santa Maria, Mãe de Deus, estão condensadas e respondidas todas essas perguntas aqui. Então, primeiro, qual é a natureza do seu filho? Sendo a natureza divina, como é que essa natureza divina se une à natureza humana? Ou seja, como é que ele pode ser Deus e homem? Então vamos lá, um primeiro ponto. Veja, o grande escândalo, a grande novidade do cristianismo, não é que ele era uma religião nova. O grande escândalo do cristianismo é que ele era a religião verdadeira. Ou seja, era a encarnação de toda a perfeição trazida para este mundo, para que a verdade, aquela verdade misteriosa, pertencente apenas às esferas celestes, fosse trazida para esse mundo. Certo? Então, o grande escândalo do cristianismo não é o escândalo de haver a possibilidade de união com Deus, é o escândalo de Deus ter se feito homem. Esse é todo o escândalo. Como é que Deus perfeitíssimo, fez-se homem? E isso daqui já dividiu muitíssimo. Então, se você pega os primeiros séculos da igreja, você tem as chamadas heresias cristológicas. O que são as heresias cristológicas? São as heresias relacionadas à natureza do Cristo. Meu filho, o que danado Jesus é? Ele é um homem iluminado, ele é um profeta, ele é um novo João Batista, ele é, sei lá, um anjo, ele é um espírito de luz, ele é apenas um pacifista, ele é um revolucionário. Quem Cristo é? Quem Cristo é? Então, essa pergunta, com a natureza do Cristo, gerou as chamadas heresias cristológicas dos primeiros séculos, né? Então, a natureza da divindade do Cristo ou não é a pergunta fundamental e é o grande escândalo no final das contas. A encarnação do Verbo é o grande escândalo. Então, vamos no primeiro ponto. Nosso Senhor era Deus ou não? O Cristo era Deus ou não? Essa pergunta, ela pode ser respondida pelo próprio Cristo. Então, quando você vai lá no Evangelho, tem vários trechos, mas tem um trecho do Evangelho maravilhoso, que é quando Nosso Senhor responde aos fariseus: antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Você diz, Pedro, o que danado. Essa frase tem a ver com tudo isso que tu está falando. Antes que Abraão fosse, eu sou. O que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, veja, quando Moisés ele está lá na sarça ardente. Moisés está cuidando de um monte de bode lá. Aí ele vai atrás de um bode. Aí ele encontra a sarça. Aí ele fica lá na sarça, ou seja, imagina uma árvore pegando fogo sem se consumir. É claro que eu e você, a gente também ficaria olhando esse negócio. Tá com a gota, uma árvore pegando fogo. E numa folha só não cai. Olha que negócio maravilhoso. Então ele ficou ali olhando aquilo. Há uma voz, ele escuta a voz de Deus, mandando ele se dirigir, né, mais para dentro, tirar as sandálias dos pés, o lugar que você está é santo. E Deus diz, eu vi o que o povo egípcio está fazendo com o meu povo. Eu vi o que o faraó está fazendo, escravizando os hebreus.
você vai ter que libertar esse pessoal. Simples assim. Num momento a pessoa estava cuidando de um rebanho de bodes. No outro momento ele está escutando que vai ser o libertador do povo hebreu contra a maior autoridade política e militar, um império político e militar do seu tempo. Olha que negócio sensacional. Mas beleza, ele fez certo, tudo bem. Né? Não vou questionar, ele foi sábio, não vou questionar. Mas aí ele pergunta, olha, quando eu for, estamos aqui no capítulo 3 de Êxodo, né? Êxodo 3:13. Aí Moisés pergunta assim a Deus, beleza, tudo bem, vou fazer isso, mas tem um problema. Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem qual é seu nome? Eu vou dizer que, certo, eu ouvi uma voz. Sim, Moisés, mas foi uma voz de quem? Tudo bem, todo mundo escuta muitas vozes, né? Tem gente aí escutando voz com força, né? Mas assim, certo, essa voz era de quem, meu querido? O que é que Deus responde? Deus respondeu a Moisés, diz a Escritura, eu sou aquele que sou. Veja, essa resposta do eu sou aquele que sou, né? O que isso quer dizer? Né? Algumas traduções dizem eu sou aquele que é. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, veja só. Nós não temos sequer a visão do que seja algo chamado eternidade. Porque todo o nosso horizonte imaginativo, todo o nosso horizonte de consciência, ele está imerso no tempo. Então, tudo que a gente pensa dentro do tempo. Se eu lhe perguntar assim, o que é uma existência sem tempo? A gente não tem nem como imaginar esse tipo de coisa. Porque para a gente, até a própria definição de vida que a gente aprende na escola, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não é isso que a gente aprende? Veja, essa sucessão de acontecimentos é uma sucessão temporal. É uma coisa que acontece dentro do tempo. Então a gente não sabe o que é eternidade. Acontece que Deus, ele não vive no tempo. Deus age e vive na eternidade. O tempo, ele é criatura de Deus. Temos que entender isso. O tempo, ele é criatura de Deus. E o que é o tempo? O tempo é o seguinte, o tempo é uma mudança. Ou seja, imagine que aqui esse ponto aqui que eu estou fazendo para vocês é o presente, certo? Passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Ou seja, o que é o tempo, então? O tempo é o presente que ele vai se deslocando, se deslocando, se deslocando, se deslocando para frente, para frente, para frente. Isso é o tempo, tá certo? O tempo é o presente que se desloca. Acontece que Deus, ele não vive no passado ou no futuro. Por quê? Porque Deus, ele não pertence ao tempo, ou seja, esse movimento que a gente chama tempo, ele não toca Deus. Deus está acima do movimento do tempo. Ou seja, é como se fosse assim, ó. Deus, não vai dar para eu fazer aqui, mas imagine que Deus está aqui e aqui embaixo eu tenho o tempo acontecendo, tá certo? Veja, o tempo, o início e o fim do tempo, ele já é todo sabido pela onisciência divina. Ou seja, Deus sabe o começo e o fim do tempo. Deus olha o tempo de uma vez só. Vocês já pararam para pensar que tipo de grandeza é essa? Deus percebe o tempo de uma vez só. Num só golpe de inteligência, Deus vê tudo ao mesmo tempo. Então, num só golpe de inteligência, Deus sabe o que vai acontecer daqui a 172 mil horas e 256 milhões de segundos. Deus sabe exatamente o que vai acontecer naquele momento, assim como Ele sabe tudo o que aconteceu antes. Por quê? Porque o tempo inteiro está dentro da consciência de Deus, digamos assim. Então Deus vê tudo num só golpe de inteligência. Então não faz sentido para você falar de Deus como passado ou futuro. Porque para Deus é o presente eterno. De tal modo que Deus pode dizer que Ele é. Ou então Deus pode, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz assim, antes que Abraão fosse, por que Ele não diz? Antes que Abraão fosse, eu era. Por que nosso Senhor Jesus Cristo não diz isso? Não fazia mais sentido? Gramaticalmente não fazia mais sentido? Antes que Abraão fosse, eu era. Por que ele não diz isso? Porque o eu sou
é a característica da divindade. Deus é o que é, sem explicações. Deus não muda. Deus não está sujeito ao tempo. Ele é o eu sou, o presente eterno. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo responde aos fariseus, aos chefes da lei, dizendo o seguinte, que antes que Abraão fosse, eu sou, ele está dando um recado claro. Ele está dizendo, sabe aquele eu sou lá de Moisés? Pronto, é eu. E eles entendem que ele está falando isso. O ego sum, o eu sou, é a essência da divindade. Ora, o Cristo se coloca nessa posição. Essa ideia de que, Jesus não sabia que ele tinha essa missão. Jesus não sabia que ele era o que ele era. Você está louco, meu querido? Tanto ele sabia como ele disse o que ele era. Eu sou. Certo? Eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele estava se referindo ao eu sou que Deus falou a Moisés. Quando Moisés pergunta, certo, eu vou fazer o que você está dizendo, mas se me perguntarem qual é o seu nome, eu sou aquele que sou. O eu sou é a natureza da divindade. Outra coisa, só Deus pode perdoar os pecados, porque o pecado, antes dele ser uma ofensa, por exemplo, se eu sou abatido pela inveja, como a gente sempre é, se eu sou abatido pela ira, se eu faço mal a alguém, antes de ser um pecado contra aquele indivíduo, é um pecado contra Deus, de modo que todo pecado, ele sempre é uma ofensa a Deus. Primeiro, ele sempre é uma ofensa a Deus. Então, só Deus pode perdoar os pecados, no final das contas. E aí, temos aquele famosíssimo episódio, que está lá, o paralítico, sendo descido. Minha gente, pensem comigo. Vamos pensar aqui junto comigo, certo? Imagine que o Papa Francisco chegasse, numa época dessa de corona, o Papa Francisco chegasse aqui em Campina Grande. A Campina Grande é uma cidade de 400 mil habitantes. Né? Vamos botar uma cidade menor, vamos pegar uma cidade de 10 mil habitantes. De repente chega o Papa Francisco, num jatinho, para lá no meio de um campo, pousa e chega na cidade. O que é que vocês acham que iria acontecer? Imediatamente a cidade iria lotar. Onde é que o Papa está? O Papa está na casa de Dona Fulana. Pronto. Imagina a casa de Dona Fulana como iria ficar. Tá fazendo o quê? Ele tá tomando café, pô. Tá tomando um cafezinho lá com pão. Imagina a loucura que isso ia ser. Não era muito diferente com Jesus. Certo? Então o que acontecia? Jesus estava lá, chegou na cidade, o grande profeta que fazia milagres, que curava as pessoas, que era a última alternativa para muitas daquelas pessoas. Era a última chance. Quando é que eu teria chance de receber a cura por uma cegueira que me atormentava há 15, 20 anos? Nasci nela, eu fiquei cego quando criança, ou sofri um acidente, fiquei paralítico, ou então eu tenho uma dor profunda, uma mágoa que não sai de mim. Era a última chance daquelas pessoas de tocarem o grande profeta, de serem curados por ele, de escutarem e falar. Eles já tinham escutado demais quem era aquele homem. Era um homem que ressuscitava os mortos, certo? Ele era um homem que ressuscitava os mortos. De repente ele chega lá. Um paralítico não consegue passar da multidão. Eles pegam o paralítico e jogam por cima do telhado. Qual é a primeira coisa que Nosso Senhor faz? A primeira coisa que Nosso Senhor faz é, vendo a fé dos que o levavam, ele diz, teus pecados te são perdoados. Ora, o que é que eles dizem, então, os que estão perto? Quem esse homem pensa que é para dizer que perdoa os pecados? Só Deus perdoa os pecados. E aí, o Evangelho diz que Cristo, penetrando-lhes o pensamento, ou seja, conhecendo na sabedoria da onisciência os pensamentos, ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, inclusive, de perdoar os pecados, faça o seguinte, levante e anda. O cara levanta e anda. Ou seja, nós temos duas opções. Ou Cristo, se ele não for Deus, ou ele era um mentiroso charlatão, ou ele era um louco megalômano. Não há uma terceira via. Ou ele era um mentiroso charlatão, ou ele era um louco megalômano.
Porque não foi ninguém que disse que ele era Deus. Ele próprio disse que era Deus. Eu sou. Eu perdoo os pecados. Levante e anda. Ou aquilo foi charlatanismo, ou aquilo era uma mera mentira, de uma loucura. Ele era um louco megalômano. Então, essas ideias de, não, Jesus, ele era um espírito de luz apenas. Jesus era um grande profeta. Jesus era um revolucionário. Não, meu querido, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. É o Verbo encarnado. É Deus mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa divina, porque ele é Deus. Ele próprio disse que era Deus. Ele próprio fez atitudes próprias da divindade. Ele mesmo disse que ninguém tomaria sua vida, ele a daria e a reaveria quando ele quisesse. Ele mesmo ressuscita os mortos. E não para a ressurreição, porque a ressurreição dos mortos nesse mundo é uma ressurreição para você morrer de novo. A ressurreição completa é a ressurreição da vida de verdade. Cristo é Deus. Uma pessoa falou aí que todo mundo sabe que Cristo é Deus. Não necessariamente. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não acreditam na divindade do Cristo. Né? Não acreditam. Os primeiros séculos do cristianismo houve, então, a heresia nestoriana, que é exatamente onde entra o título Theotokos, ou seja, portadora de Deus, mãe de Deus. Por quê? Veja só, minha gente. Vamos lá. Por que é que nosso Senhor Jesus Cristo, uma das razões pelas quais o Verbo se encarna, é porque ele tinha que assumir toda a condição humana para salvar toda a natureza humana. Então, toda a natureza humana ela é remida porque Deus, encarnado em nosso Senhor Jesus Cristo, assume a natureza humana. Só que tem um problema. Deus, em sua essência divina, ele não se acaba. Deus não morre. Acontece que a natureza humana também, ela não é capaz de redimir todo o gênero humano. Ou seja, a natureza humana ela é limitada por sua própria constituição, por suas próprias potências, e ela não é capaz de salvar o gênero humano. Mas acontece uma coisa que a Zeina perguntou, né, que chama-se união hipostática. O que é a união hipostática, esse termo teológico? Quer dizer o seguinte, que em Jesus Cristo não existem duas pessoas. Não tem Cristo homem e Cristo Deus. Não existe isso. Em Cristo existem duas naturezas em uma mesma pessoa. Duas naturezas em uma mesma pessoa. Ou seja, a natureza divina do Cristo é 100% divina. A natureza humana do Cristo é 100% humana. Mas não são duas pessoas, são duas naturezas, é uma só pessoa. Como a união entre as naturezas divina e humana é perfeita, isso implica dizer que todo ato feito por nosso Senhor foi feito por Deus. Percebam, olha que negócio sensacional. Conosco acontece algo, a gente pode usar uma analogia, que é o composto corpo e alma. Então, em nós existe a alma e o corpo, existe esse composto corpo e alma, claro que é uma analogia, não é a mesma coisa, certo? Porque depois vem alguém que entende um pouco em teologia dizer que eu estou conversando besteira. Não é a mesma coisa, é uma analogia que eu estou fazendo. Então, você tem o composto corpo e alma, só que a pessoa Pedro, a pessoa Zeina, não é dividida assim. Tem a alma de Zeina, tem o corpo de Zeina. Você se apresenta assim. Meu nome é Zeina, o nome do meu corpo é Zeina e tem o nome da minha alma. Você se apresenta dessa maneira? É óbvio que não. Por quê? É uma mesma pessoa em veja, uma analogia, certo? Porque como nós somos um composto corpo e alma, é como se o corpo é a materialização da alma e a alma é o corpo pneumatificado, né? É o corpo espiritualizado. Mas, analogamente, seria isso, né? Nós temos duas naturezas, mas somos uma pessoa só. Em nosso Senhor Jesus Cristo, são duas naturezas de fato, e aqui não é analogia, são duas naturezas de fato, a natureza divina e a natureza humana, unidas em uma só pessoa, uma pessoa divina. Então, nisso, acontece o seguinte. Ora, sendo duas naturezas,
Deus não morre, nem a humanidade é grande o suficiente para remir todo o gênero humano. Mas o que acontece? Acontece o seguinte: Deus na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ele morre como homem, mas ele redime a humanidade como Deus, porque nele as duas naturezas estavam unidas. Isso implica dizer que todos os sacrifícios que o Cristo, que a humanidade do Cristo faz, está intimamente e inseparavelmente unida à divindade. Então, quando Nosso Senhor estava talhando uma cadeira de madeira, era Deus que estava talhando a cadeira de madeira. Quando Nosso Senhor estava almoçando, era Deus que estava almoçando. Quando Nosso Senhor dormia, era Deus que estava dormindo. Quando Ele caminhava, quando Ele falava. Quando Ele morreu, foi Deus que morreu. Então, o sacrifício é infinito, porque a natureza humana e a natureza divina estão unidas pelo mistério da união hipostática. Tá certo? Eu acho que a gente vai acabar... não, ainda tem um monte de coisa, né? Eu pensei que eu tinha começado 9 horas, comecei de 9h30. Confusão aqui. Pois bem, estão unidos no mistério da união hipostática. O que isso tem a ver, Pedro, com a maternidade divina? Tem a ver o seguinte: a Virgem Santíssima, ela não é mãe do corpo de Cristo. Ela não é mãe do Cristo homem, porque não existe o Cristo homem separado da natureza divina. A Virgem Santíssima, ela é mãe do Cristo total. Da mesma maneira que quando a sua mãe... eu vou lhe usar, Zena, porque você que fez a pergunta, tá certo? Mas não é por implicância não, só por uma questão pedagógica aqui. Então, quando a mãe de Zena, o pai de Zena, vamos usar a figura da mãe, né, naturalmente. Quando a mãe de Zena vai apresentá-la, ela não diz assim, eu sou mãe do corpo de Zena. Mas ela, biologicamente, ela só deu à luz ao corpo. Ela formou o corpo. A mãe de Zena formou a alma dela? Claro que não. A alma de Zena foi infusa pela onipotência divina quando o zigoto é formado. No momento em que o espermatozoide toca o óvulo, naquele momento a alma é infusa. Certo? A alma é infusa. E ali o composto corpo e alma já está feito. E nós nos tornamos humanos naquele exato momento. Porque a substância humana é a alma. Certo? Pois bem, então a mãe dela não apresenta, eu sou mãe do corpo de Zena. Porque ela é mãe de Zena toda, que é corpo e alma. Ora, a Virgem Santíssima não é mãe do corpo de Cristo. Ela é mãe de Cristo inteiro. Isso implica dizer que, se o Cristo inteiro ele está unido à divindade, e a divindade está unida à humanidade pela união hipostática, de modo que um e outro não se apartam nem se confundem, ou seja, nem a humanidade é absorvida pela divindade e eliminada, nem a divindade é absorvida pela humanidade e eliminada. Nosso Senhor Jesus Cristo é 100% Deus, nunca deixará de ser Deus, e ele assume a natureza humana e torna-se 100% homem, de modo que ele também jamais deixará de ser homem, o Cristo, o Verbo encarnado. Então a Virgem Santíssima ela é mãe do Cristo total. E se a união é perfeitíssima, e a gente pode dizer que Cristo entalhando na oficina era Deus que estava entalhando a madeira. Se a gente pode dizer que Cristo andando era Deus que andou, Cristo falando foi Deus que falou, Cristo morrendo foi Deus que morreu, a gente também pode dizer que Cristo nascendo foi Deus que nasceu. E a gente pode dizer que Cristo, Filho, ele é filho de uma mãe que é mãe de Deus. Vocês pegaram? Então não é que a Virgem Santíssima é mãe de Deus na eternidade, porque ela é uma criatura e como criatura, ela está no tempo. Então ela não pode ser mãe de Deus na eternidade. Só que ela é mãe do Verbo encarnado. Sendo mãe do Verbo encarnado, é o Cristo total, Deus e homem. Logo, ela é mãe de Deus. Ela é Theotokos. Tá certo? Então,
Dizer que Maria não é mãe de Deus, o que você está fazendo não é aumentando a glória do Cristo. O que você está fazendo não é impedindo a idolatria. O que você está fazendo não é impedindo a heresia. O que você está fazendo, meu querido, é negando a união hipostática. O que você está fazendo é negando a união perfeita das naturezas humanas e divinas do Cristo. Se você nega a maternidade divina, você nega a encarnação do Verbo. Porque o título Maria, Mãe de Deus, só faz sentido se o Verbo se fez carne. Só faz sentido se a união foi perfeita. Só faz sentido se verdadeiramente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, se fez carne e assumiu a natureza humana. A questão é que, se eu nego a maternidade divina, eu nego a união hipostática. Se eu nego a união hipostática, eu nego a salvação. Por que eu nego a salvação? Porque a salvação só aconteceu por conta da união das duas naturezas. Só aconteceu porque, como as duas naturezas estavam unidas pelo mistério da união hipostática de maneira inseparável, Deus não morre, nem o homem por si só é divino. Mas nosso Senhor Jesus Cristo era Deus e homem, de tal modo que a morte do Cristo na cruz é o sacrifício perfeito de Deus. Ou seja, no final das contas, quando um protestante, eu não digo nem por culpa, nem por nada, mas quando ele diz assim que Maria não pode ser mãe de Deus, ele também não pode dizer, eu vou rezar, eu vou orar para que você se converta. Jesus é Senhor e Salvador se ele nega a maternidade divina. Porque o Cristo só pode ser Salvador na medida em que o sacrifício da cruz foi o sacrifício de Deus. O sacrifício da cruz só pode ser o sacrifício de Deus. Acho que deu uma caída ali. Me avisem, por favor. Eu acho que deu uma caída aqui. Em que parte caiu? Vocês conseguem me dizer? Dê uma palavrinha aí, me avisem aí nos comentários. Vocês estão me vendo bem? Fala como o Hitler. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Como é que está aí a conexão para vocês? Deixa eu ver para cá. Travou? Voltou? Voltou em que parte, Ais? Voltou em que parte? Digam aí para a gente retomar. Sim, então vamos, né? Beleza. O que eu quero dizer, só retomando, é o seguinte. Se a Virgem Santíssima... vocês estão me vendo? Pronto, bora lá. Certo, na salvação, né? Exato. Negar a maternidade divina é negar a salvação. Por quê? Porque a salvação ela só existe na medida em que a união hipostática aconteceu. Beleza? Então você não pode negar a salvação e ainda assim aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, meu querido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ou Maria é mãe de Deus e a encarnação foi de verdade e, portanto, ele é Salvador, ou ela não é mãe de Deus e a encarnação não foi de verdade, portanto, ele não pode ser Senhor e Salvador. Simples assim. Certo? Simples assim. Você não tem como negar a maternidade divina e continuar acreditando no sacrifício da cruz. O que nos leva a um outro ponto. O dogma da maternidade divina, que a Virgem Santíssima é mãe de Deus, o dogma da maternidade divina, ele não é feito apenas para enaltecer a figura mariana. E eu quero que prestem bem atenção nisso aqui. Ele não é feito para enaltecer a figura mariana. Ele é feito para proteger o mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele é protegido como uma muralha pelo dogma da maternidade divina. Porque a maternidade divina é a consequência direta da encarnação do Verbo. Ou seja, todos os mistérios marianos, toda a percepção de quem é Nossa Senhora,
Toda a grandeza atribuída a Nossa Senhora não tem raiz nela própria, senão na maternidade divina. Ou seja, ela só pode ser mãe de Deus porque Cristo é Deus. Inclusive, o título Theotokos, o título Mãe de Deus, ele é dado durante um período de disputa mariana? Não, durante um período de disputa cristológica. Durante o período de disputa cristológica. Veja, estava vendo, eu acho que era no ano 400 e alguma coisa, né, o nestorianismo. O que é que o nestorianismo dizia? O que é que essa heresia cristológica dizia? Dizia que Maria, ela era mãe de Cristo. Ela não era mãe de Deus. Vocês notam a sutileza? Vocês notam a sutileza da coisa? Quem escuta pode dizer, oxente, não é a mesma coisa não? Mãe de Cristo não está certo não? Sim, estaria certo. Se não fosse a intenção de fundo. A intenção de fundo é dizer que a união entre as naturezas divinas e humanas não foi total, não foi completa. A heresia nestoriana dizia isso, que a união das naturezas não foi, a união hipostática não pode ter acontecido tal qual a gente imagina que aconteceu. Certo? Então, ele dizia que Maria tem que ter o título Mãe de Cristo, não Mãe de Deus. E o título Mãe de Deus, ele é feito exatamente para vencer uma heresia cristológica, ou seja, é para vencer uma heresia sobre a natureza do Cristo. Por isso que eu disse, o dogma mariano da maternidade divina, ele é uma muralha. Ele é o guardião da encarnação. Mas aí tem um outro fator, minha gente. Veja, se Maria é mãe de Deus, isso implica dizer que, meu Deus, isso aqui é muito fantástico. Isso implica dizer que a relação da Virgem Santíssima com a Trindade é completamente diferente de qualquer outra criatura na terra e no céu. Sabe por quê? O nosso parentesco com Deus é um parentesco de adoção. O nosso parentesco com Deus é um parentesco de adoção. A Virgem Santíssima não tem com Deus uma relação de mera adoção. A Virgem Santíssima tem com Deus uma relação de consanguinidade. De consanguinidade. Ou seja, quando, e aqui eu vou usar uma expressão do professor Olavo, quando o Espírito Santo fecunda a Virgem Santíssima, ele não fecunda um nada, ele fecunda um óvulo de Maria. Ele não fecunda um nada, ele fecunda um óvulo de Maria. Isso implica dizer que a carne puríssima que pende da cruz é a carne que foi dada naturalmente por Nossa Senhora. O sangue puríssimo que é vertido na cruz foi o sangue dado naturalmente por Nossa Senhora. Porque o Cristo, a natureza humana do Cristo, é gerada naturalmente por Nossa Senhora. Ele não é uma aberração. Ele não é uma barriga de aluguel. Não é isso que acontece. A coisa mais ridícula do mundo seria o Verbo encarnado que quer reinar nas famílias surgir com uma barriga de aluguel. Isso não faz o menor sentido. Isso simplesmente não faz o menor sentido. É uma ofensa. É uma ofensa a Deus. Então, Maria Santíssima é mãe de verdade. É mãe segundo a carne. E é mãe moral porque aceita a encarnação. Aceita a encarnação. Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, quando o Verbo toma a forma no corpo de Maria, isso implica dizer que aquela criatura, ela tinha recebido graça suficiente para ser uma digna mãe de Deus. Se Maria Santíssima é mãe de Deus, isso implica dizer que ela recebeu graça para ser mãe de Deus. E o que isso significa dizer, minha gente? O que significa dizer? Veja, o que é a graça? Isso eu aprendi com o Padre Paulo. O que é a graça? A graça é a maneira, é o nome que nós damos a uma coisa chamada glória.
Ou seja, o que é a glória de Deus no céu? Todo o poder de Deus no céu. Toda a onipotência de Deus no céu. Então você tem a natureza divina no céu. Isso nós chamamos a glória de Deus. Aquela glória de Deus que, como fala no Antigo Testamento, né, quando os músicos tocavam no templo, todo o templo se enchia da glória de Deus. A presença de Deus, todo o poder de Deus. A perfeição de Deus. Certo? Quando essa perfeição de Deus, ela toca esse mundo aqui, nós chamamos isso de graça. Então vamos lá. Suponhamos que, sei lá, eu esteja com uma doença, certo? Vamos usar uma coisa aqui, a cegueira. Suponhamos que eu esteja cego. Ora, todos nós sabemos que, embora isso não limite a sua vida, embora isso não seja um atestado de óbito, obviamente que não, né? Estão aí as pessoas com sua vida plena para provar, mas nós sabemos que a cegueira ela é uma imperfeição da capacidade de ver. Não é não? Isso é óbvio. Quando eu rezo e peço a Deus um milagre, e aí o milagre vem e eu passo a enxergar. O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte: a perfeição da glória de Deus, ela tocou o meu olho, certo? A perfeição da glória de Deus tocou o meu olho e agora o meu olho saiu de um estado de imperfeição para um estado mais perfeito. Nesse momento eu digo que eu recebi uma graça, ou seja, a glória de Deus me toca e a partir do toque da graça, do toque da glória de Deus, eu vou para um nível superior de perfeição e eu digo que eu recebi uma graça. Portanto, eu recebi aquela porção da glória, aquela porção de perfeição. Quando eu faço uma oração e essa oração é atendida, é isso que acontece. Ou seja, quando Deus permite, quando Deus me dá uma determinada graça que eu pedi, é porque aquela graça ela é feita, montada para me levar a um estado mais perfeito, de mais proximidade com Deus. Porque o que eu recebi ali foi uma manifestação da glória em mim. Então eu alcancei um estado de perfeição. Certo? A pergunta é: qual o nível de graça suficiente para uma criatura dar corpo ao corpo de Deus, dar sangue ao corpo de Deus e ser mãe do Verbo encarnado? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é uma graça. O Cristo não é um nível de perfeição. O nível é a fonte, a origem de toda a graça. Ele é a fonte, ele é a origem de toda a graça. Isso implica dizer que aquela criatura, para poder ser a mãe do Verbo encarnado, ela tem que ter recebido uma graça, um grau de perfeição adequado ao papel de mãe geradora do Verbo encarnado. Inclusive, não só mãe geradora como barriga de aluguel, não, mãe geradora de fato, carne da carne, sangue do sangue. O que aconteceu na Virgem Santíssima é o que o anjo Haire Haritomenem, Ave, cheia de graça, plena de graça. Vocês estão entendendo? Ou seja, imagine então, minha gente, imagine, vamos usar um exemplo mais baixo. Imagine que Deus, ele tenha me dado, né, na disposição da providência, ele tenha me dado a incumbência de descobrir uma grande lei científica. Ora, para que isso acontecesse, uma grande lei física, uma grande lei química, para que isso acontecesse, eu teria que receber uma perfeição a mais. Qual seria essa perfeição a mais? Eu teria que receber a graça de ter uma inteligência superior. Concordam? Então, aquele grau de perfeição em mim, a presença da graça em mim, a presença da glória. Lembre-se que graça e glória é a mesma coisa. Então, a presença da glória de Deus em mim teria que ser superior. Por quê? Porque eu precisaria de uma inteligência superior, eu precisaria de um grau de perfeição superior.
A questão é: qual o grau de graça e de perfeição uma criatura deve receber para gerar o Verbo encarnado? Pensem aí. Que tipo de perfeição é necessária? Que tipo de presença da graça é necessária para que essa criatura gere o Verbo encarnado? A Virgem Santíssima, ela não pode ter sido uma mulher qualquer, como se afirma. Isso é impossibilidade. Você dizer isso é você negar o mistério da encarnação, é você negar a perfeição do Verbo encarnado, é você negar a operação da graça nas almas, é você negar a maneira como Deus age no mundo, é simplesmente você negar a encarnação do Verbo. Existe uma tal relação entre a criatura e o Criador, que é seu Filho, que se você diminui a percepção de quem é a Virgem Santíssima, você, na verdade, está diminuindo quem é seu Filho. Porque toda a grandeza mariana, ela é fruto da divindade de Nosso Senhor. Toda a grandeza mariana, ela é decorrente da encarnação do Verbo. Ou seja, se você diminui a Virgem Santíssima, você não está aumentando o papel do Nosso Senhor, você está diminuindo o papel do Cristo. Porque eles estão intimamente ligados. A criatura que dá a luz ao Criador, eles estão intimamente ligados ao Verbo encarnado. Vocês perceberam a grandeza da coisa? Então, você não tem como conceber que a Virgem Santíssima, por exemplo, ela tivesse qualquer mancha de pecado. Por uma razão simples, minha gente. A perfeição da graça elimina toda a imperfeição da culpa. A plenitude da graça, não cabe na plenitude da graça espaço para imperfeição. Se algo é pleno, ele não tem espaço para outra coisa que não a plenitude, pô. É óbvio, ele é pleno. Se eu tenho essa garrafa d'água aqui e ela está plena de água, eu simplesmente não posso dizer que eu não posso botar uma brita aqui dentro, eu não posso botar uma terra aqui dentro e dizer que essa garrafa está plena de água. Não, ela não está plena de água. Ela está repleta de água, mas ainda tem um pouco de terra. A plenitude de água é a ausência de qualquer outra coisa que não seja água. A plenitude de graça é a ausência de qualquer outra coisa que não seja graça. Vocês entendem? Então, não faz sentido a saudação do anjo ser verdadeira e Nossa Senhora ser contaminada pelo pecado. E tem um outro fator também. Tem outro fator que era o seguinte. Se o pecado ele entrou no mundo por Eva, né? Pela desobediência, era necessário que houvesse uma mulher imaculada também. E essa mulher imaculada, ela tinha que dar o sim que foi negado pela primeira mulher imaculada, que deu o não. Então, era necessário que a Virgem Santíssima fosse imaculada, né? Eu até estava conversando isso com Raíssa. Deus tem dessas, né? Deus tem dessa coisa, ele reproduz a situação, né? Ele reproduziu, por exemplo, quando Pedro nega 3 vezes ao redor de uma fogueira. Quando o Nosso Senhor aparece ressuscitado na beira do lago, também tem uma fogueira, e ao redor dessa fogueira que ele pergunta a Pedro: Simão, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele reproduz um ambiente. Ele também reproduz um ambiente na encarnação do Verbo. Há também uma mulher imaculada na encarnação do Verbo. Perdão, há também uma mulher imaculada na encarnação do Verbo, como houve uma mulher imaculada no início dos tempos. E tem um outro fator. Existe uma coisa chamada proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? O proto-evangelho é que o primeiro anúncio da encarnação do Verbo, ele está lá em Gênesis.
Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te ferirá a cabeça. Inimicitas ponam. A inimizade tem que ser total. Para que a inimizade seja total, a mulher que vai dar à luz, aquele que vai destruir o mal, não pode ter nenhuma relação com a serpente. Ora, se a Virgem Santíssima tivesse pecado, em última análise, ainda teria uma relação com a serpente. Em última análise, ainda teria uma relação com a serpente. Se a inimizade for total, a graça e a perfeição também tem que ser total. Ou a gente acredita na promessa do proto-evangelho de Gênesis 3,15, ou a gente acredita na saudação angélica do Ave Gracia Plena, cheia de graça, ou então a gente cria um evangelho à nossa própria imagem e semelhança. Agora, isso quer dizer que a Virgem Santíssima ela não participou da salvação do Cristo? Não. A Virgem Santíssima ela participa da salvação que Nosso Senhor alcança na cruz. Por quê? Porque, embora seja perfeita, ela também é criatura. Ou seja, Nossa Senhora participa da salvação do Verbo. Mas de que maneira ela participa? Devido à maternidade divina, ela participa do seguinte modo. A melhor explicação para isso é a que eu vou, pelo menos que eu vi, né? A mais simples, a mais acessível, é a que eu vou falar agora. Existem duas maneiras de você impedir que uma pessoa se suje de lama. Acabou de chover, tem lá uma poça de lama. Tem duas maneiras de você impedir que a pessoa esteja caminhando e se suje de lama. Se afogue na lama. Uma é quando ela cair, você vai lá, tira ela do buraco rapidamente e limpa ela todinha. Pronto. A outra possibilidade é você impedir que ela caia. O que aconteceu com a Virgem Santíssima foi isso. Os méritos da salvação são aplicados à Virgem Santíssima de tal modo que ela é preparada para ser a mãe de Deus. Para ela ser a mãe do Verbo encarnado. Certo? Então eu acredito, Zeina, que essa dúvida foi sanada, né? Com relação à natureza do fato dela ser mãe de Deus ou mãe de Cristo. Né? E esse início, eu não vou abrir outra live, pessoal, porque eu vou preferir fazer esse conteúdo com mais frequência, tá certo? Então, nós hoje falamos, sobretudo nesse mês de maio, sobre a maternidade divina. A Raíssa está dizendo, a pureza de Maria não é mérito dela, foi obra misteriosa divina. É isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Foi a antecipação dos frutos da cruz. Foi aplicado para a maternidade divina. É claro, veja, Nossa Senhora é criatura, Nossa Senhora não é criador. A questão é que ela é a mais perfeita das criaturas exatamente em vista dos méritos necessários para ser mãe do Criador. Né? E uma coisa que sempre é dita é que o seguinte, a humildade é a medida da realidade, sabe? Então, alguns dos argumentos sobre a percepção mariana são argumentos do tipo assim, mas a Virgem Santíssima, perto de Deus, ela é só uma criatura, ela é pó, ela é nada. É claro, meu filho. Nossa, você descobriu o universo, o segredo profundo do universo. Você descobriu que o Criador é diferente da criatura. Minha Nossa Senhora, você é um gênio. Você é o maior teólogo que já existiu. Oh, meu Deus do céu. É claro que a Virgem Santíssima, perto de Deus, é só uma criatura, porque é o que ela é. Perto de Deus, ela não é nada. Existe um abismo infinito entre a criatura e o Criador. Ocorre que ela não é nada. Ela é um grão de poeira? Ela é uma mera criatura? Perto de Deus. A minha pergunta é, queridão, você é Deus? Você é Deus? Deus, Ele, do alto da sua infinitude, da sua onipotência, Ele olha para a Virgem Santíssima de cima para baixo.
Nós não estamos sentados ao lado do trono divino. A gente não está feito um papagaio de pirata no ombro de Deus. A gente está olhando Nossa Senhora de baixo para cima. De baixo para cima. Por quê? Porque a perfeição da graça que Deus quis dar àquela criatura é superior a tudo que eu e você, mesmo que sejamos os mais santos, iremos receber. Entre a graça mariana e a graça do resto da criação, não existe uma relação de quantidade, existe uma relação de qualidade. Ou seja, não é que eu sou mais ou menos santo, é que o grau de graça necessário para gerar o Verbo encarnado é diferente de qualquer outra graça dispensada ao resto da criação. A plenitude de graça implica dizer o seguinte, que o início da graça necessário para a maternidade divina é insondavelmente superior ao conjunto somado da graça de todas as criaturas de todos os tempos. Quando a Virgem Santíssima era um feto, a graça infusa na alma dela, na barriga da mãe dela, é superior ao conjunto da graça de toda a criação. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. É diferente, é substancialmente diferente. Então, nós olhamos para essa criatura de baixo para cima. Se um anjo aparecesse na sua frente, com todo o esplendor angélico, com toda a força angélica, ele aparecesse na sua frente, certamente você se espantaria com a força angélica. Imagine São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, aparecesse na sua frente. Imagina o que deve ser a visão de um anjo. Meu querido, um anjo não é nada perto da graça de Nossa Senhora. Um anjo, ele olha para a graça de Nossa Senhora e ele diz aquilo que está lá no Cântico dos Cânticos. Quem é essa que avança como a aurora? Quem é essa que avança como a aurora? Que tipo de criatura é essa? Temível como um exército em ordem de batalha. Quem é essa? Então, nós, se um anjo diz isso, se um anjo repete os cantares de Salomão, olhando para a grande mãe de Deus, o que diremos nós? Sério mesmo. O que diremos nós? Que tipo de cegueira? Que tipo de vaidade? Que tipo de loucura é necessário para não reconhecer a grandeza da maternidade divina?